Bom dia, minha irmã, meu irmão. A graça e a paz do Senhor estejam contigo neste domingo, neste 9º domingo após Pentecostes. E eu quero te saudar com as palavras do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, que dizem: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Eu quero lhe convidar neste dia para que essa palavra da vida eterna também penetre na tua vida, no teu coração, na tua mente, para transformar para um novo momento de vida, para um momento de convívio também. Convido para cantarmos um hino. Pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente encontrar novamente o convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão. Tornar-se um homem mesquinho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Vejo as nações em conflito, este mundo maldito por não partilhar. Vejam metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por
por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Lhe convido para um momento de oração, de confissão de pecado diante do Senhor. Oremos. Ó Senhor Deus, nós nos colocamos em Tua presença e Tu conheces a nossa vida. Tu sabes dos nossos passos, Tu conheces as nossas palavras mesmo antes de as pronunciarmos. Tu conheces, Senhor, o que nós fazemos e o que deixamos de fazer nos omitindo. Ó amado Deus, aqui em Tua presença nós reconhecemos que nem sempre temos repartido o nosso pão, nem sempre temos lutado para que irmãos e irmãs tenham também o devido pão para a sua vida. Ó Senhor Deus, isto nos pesa e nos causa dor e sofrimento, nos afasta de Ti e do irmão e da irmã. Senhor Deus, usa-nos para também lutarmos para que todos tenham o pão digno de cada dia, para que possam também celebrar a vida com tudo aquilo, Senhor, que Tu nos ofereces. Ó amado Deus, Te pedimos, perdoa-nos o nosso pecado, perdoa, Senhor, a nossa preguiça, perdoa, Senhor, a nossa distância de Ti e do irmão também. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Em nome de Cristo, amém. Diante da nossa confissão, diante do reconhecimento da nossa culpa, mas também diante do nosso arrependimento, da nossa confissão e arrependimento, a palavra de Efésios capítulo 3, versículo 19 nos diz: podemos conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E a esta palavra, também ela seja no teu coração, minha irmã, meu irmão, para transformar a nossa vida. Amém. Querido Deus, gratos te somos pela palavra que Tu nos dás a cada novo dia. Em Tua presença nós clamamos ao Vem Espírito Santo, dirige a nossa vida, dirige o nosso pensar e o nosso falar. Senhor Deus, em Tuas mãos nós estamos, dá-nos, Senhor, o Teu Espírito. Amém. Convido para cantar um hino. Testemunho do
convido para meditar no texto de 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 até 44, que dizem: Outra vez, um homem chegou de Baal-Salizá, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou: o senhor acha que isto dá para 100 homens? Eliseu respondeu: entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus disse que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu a comida e, como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Estimada irmã, estimado irmão, esse texto de 2 Reis, fala de um assunto muito importante: a partilha do pão. O pão, quando se fala em pão, sempre se tem no horizonte a vida. Pão e vida andam juntos. Este é o sentido, pão e vida. Infelizmente, pão nem sempre é vida. Muitas vezes, a falta de pão significa a morte. Ou o acúmulo de pão na mão de alguém significa e pode ser a morte de um outro irmão que ficará sem pão. No tempo do nosso texto, Israel vivia uma grande fome. Vivia um momento de dificuldade muito grande. Inclusive, muitas famílias davam, em troca do cereal, em troca do pão, davam os seus filhos como garantia. Uma parte da família recebia o pão e a outra parte da família iria como escravo para o dono do pão. E aqui aparece justamente pão como vida e a outra parte, o pão como escravidão, como dor e como morte. Martim Lutero fala algo bem interessante quando perguntaram para Martim Lutero o que é o pão. E no Catecismo Menor, Martim Lutero disse que pão é tudo. É casa, é comida, é alimento, é saúde, é roupa, é vestimento, é bons amigos, boa família, bom trabalho, bons relacionamentos. Tudo isto se transforma e é o pão. Ou seja, pão é tudo aquilo que torna a vida possível, a vida agradável, a vida justa. Quando nós, por alguma razão, tiramos de alguém algumas coisas que vão tirar a alegria da vida, podemos tranquilamente dizer, está ali, está faltando o pão também. Pode de repente ter o prato de comida, mas poderá estar faltando outras coisas. Portanto, para Lutero, o pão não é só o alimento, mas é tudo aquilo que traz dignidade ao ser humano, tudo aquilo que faz com que o ser humano experimente viver bem com as pessoas, entre si, com as outras pessoas. Isto é o pão nosso de cada dia. Portanto, no tempo do profeta Eliseu, alguém vem trazer uma parte daquilo que era colhido, as primeiras colheitas, as primícias, as primeiras colheitas. Nós estamos em tempo das comunidades celebrarem nesse tempo, junho, julho, agosto, o tempo de ação de graças. E o que este homem está fazendo, está trazendo com alegria parte da sua pequena colheita. Alguns grãos, alguns quilos de cevada, e traz 20 pães para o profeta, como a sua dádiva por
ter sido agraciado por tudo aquilo que Deus já tinha dado para ele. E este homem traz para Eliseu, para o profeta, e o profeta, em vez de usar isto para ele próprio, para a sua família ou seus empregados, manda pegar estes 20 pães e distribuir entre 100 pessoas. 20 pãezinhos em 100 pessoas. Certamente o empregado olhou para o profeta, olhou para a pequena quantidade de pães e disse: mas isso não vai dar para 100 pessoas famintas. E aí o profeta Eliseu disse: o Senhor Deus disse, eles vão comer e ainda vai sobrar pão. Ou seja, com esta palavra, o profeta Eliseu também nos ensina que o pão que nós partilhamos, na verdade, ele se multiplica. Muitas vezes nós temos receios de partilhar porque vai faltar. E Eliseu diz: vai sobrar. Divide, partilha e irá sobrar. Ou seja, na partilha o pão se multiplica para todos. E todos se saciaram e ainda sobrou. Outra coisa que também aprendemos em tempos de dificuldade é que o pão, ele jamais deve ser desperdiçado. Em muitos lugares há um exagero de desperdício de comida. Todo o desperdício de comida é uma afronta a Deus, porque este pão é dádiva de Deus. E aquilo que é dádiva de Deus é para o alimento, para nós nos alimentarmos e alimentarmos também a multidão, assim como Eliseu o fez. Alimentar a multidão. O pão jogado fora, o pão desperdiçado, do qual a gente diz: hoje não está tão bom, eu jogo fora, é uma afronta a Deus. Porque este pão é de Deus, é dádiva de Deus. E uma terceira coisa, a solidariedade é justamente uma forma de testemunhar o amor do Senhor, mas também o nosso afeto, a nossa ternura, a nossa preocupação com as outras pessoas. O cristão é aquele que não se preocupa apenas consigo mesmo ou com os seus, mas é aquele que se preocupa com o mundo todo, com todas as pessoas, em todos os lugares. Quando Cristo disse: vão para todos os lugares, ensinem a minha palavra, também está dizendo: vão para todos os lugares e partilhem o meu pão. E uma quarta constatação, nós aprendemos que Deus faz o milagre em nossa vida. Precisamos aprender a confiar em Deus em nossos momentos de dor, de crise, momentos de escassez de pão. Quando nos falta o pão, quando nos falta a dignidade, de aprendermos a confiar neste Deus. Este Deus que nos dá o pão que nos faz viver em justiça, em bem-estar, com saúde, com equilíbrio, com dignidade. Este pão é do Senhor. É o Senhor que faz o milagre de multiplicar este pão em nossa vida e na vida de todas as pessoas. Portanto, quando que eu acumulo o pão apenas para mim, faço as montanhas de pão e prendo ele com meus braços e tranco ele, eu estou afrontando o Evangelho. E além disso, este pão que eu tenho diante de mim, que é para dar a vida, quando eu faço isso, acumulo e fico egoísta, significa que este pão em algum lugar está faltando. E a falta deste pão em algum lugar trará a morte, trará o sofrimento, a tristeza, trará dor. Minha irmã, meu irmão, eu quero lhe convidar para esta meditação neste dia, que você possa meditar nesta palavra. O profeta Eliseu recebe
aquilo que alguém trouxe como gratidão, e ele não pegou para si, mas ele distribuiu, porque ele conhecia o que as pessoas estavam passando, ele conhecia o sofrimento, a fome que estava assolando a sua região e a sua vida também. E ele também passava fome, mas mesmo assim ele não segura para si e distribui para as pessoas. E neste ato de distribuir, todos comeram e ainda sobrou. Eu quero lhe convidar, minha irmã, meu irmão, para que também você possa viver com generosidade, para que você também possa olhar com alegria para este pão e também sentir a alegria e o prazer que o profeta Eliseu sentiu em dividir este pão e distribuir pelo mundo para as pessoas, indo ao encontro delas. O pão que Deus nos dá é uma dádiva, é um presente para a nossa vida, é o pão para que tenhamos vida. Mas Deus não deu só para mim ou para você, Deus deu para todo o seu povo. E eu quero lhe convidar para também que você possa ajudar a lutar por mais justiça, lutar para que todos tenham o direito ao pão que Lutero fala, além do pão do prato, mas o pão que Lutero fala, é tudo aquilo que traz dignidade, traz a vida para os seres humanos. Quero convidar então para que também esta palavra possa estar contigo neste dia. Deus te abençoe e te guarde, e certamente este Deus nunca lhe deixará faltar o pão todo. Tenha um abençoado dia. Convido como expressão de fé, convido também para como uma resposta a esse chamado para partilharmos o pão, dádiva de Deus, com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A oração é também um jeito de partilhar o pão, no qual nós pedimos para que todos tenham restaurado a saúde física, mental e também tenham a sua dignidade novamente, clamando também as pessoas que sofrem. Eu lembro da senhora Janete Schulz, que fez cirurgia do pulmão e está em recuperação. Lembro da senhora Lorena Zivert, lembro do senhor Ivo Mittang, do senhor Walter Schroeder, lembro também do senhor Daniel Kelm, que também passou por cirurgia do pulmão em Cascavel. Lembro da Annie Zwick, que está se recuperando de cirurgia. Também lembro do senhor Armin Weirich, que está bastante debilitado. E também peço orações pelas famílias enlutadas, e a família dessa semana que está enlutada nessa semana, do senhor Walter Eggers, de Vila Nova. As filhas são membros da comunidade de Sarandi, que possamos também orar pela família, por todos os familiares do senhor Walter Eggers. Oremos. Amado Deus, graças te damos pelo perdão que tu nos deste, por tua promessa e também atender as nossas súplicas pelas dores do mundo. Obrigado, Senhor, que tu nos ensinas e nos mostra o convite para partilharmos o pão nosso de cada dia, não só o alimento, mas tudo aquilo que traz a dignidade e a alegria da vida do ser humano. Ó Senhor Deus,
Ajuda-nos a não sermos egoístas e pensarmos somente em nós, mas nós somos convidados, chamados a partilhar tudo o que Tu nos deste e também a lutarmos para que os outros também tenham este direito e tenham também a oportunidade de terem, Senhor, a alegria do pão diário e do pão da vida. Ó Senhor Deus, também Te pedimos pelas pessoas que estão doentes, aqui mencionadas, pelas pessoas que sofrem, que estão em tratamento médico, em casa, nos hospitais, pelas pessoas, Senhor, que estão enfermas e acamadas. Cuida delas, Senhor, guarda elas com a Tua mão, restabelece também, Senhor, a sua saúde, que possa, Senhor, com a Tua mão poderosa guardá-las. Também, Senhor, envolva no Teu abraço carinhoso as pessoas enlutadas, consola elas com a esperança da ressurreição. Ó Senhor Deus, também Te pedimos pelo nosso país, dá sabedoria, discernimento às autoridades para que governem e administrem que todos tenham o direito ao pão, que nenhuma casa, Senhor, falte o pão sobre a mesa. Pedimos, Senhor, também pelo povo brasileiro, que todos tenham pão, mas também que todos tenham um coração manso, um coração onde que não há ódio e nem raiva, Senhor. Te pedimos, conduza-nos, Senhor, com o Teu poder, conduza-nos, Senhor, pelos Teus caminhos. Nós Te louvamos e oramos em conjunto a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, o Todo-Poderoso, esteja contigo. Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz hoje e sempre. Amém. Convido para cantarmos um hino. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará.